Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Gente, vamos lá. Assunto aqui do momento, né? Como todos vocês sabem, a gente vai falar aqui agora sobre o determinado vírus. Não se fala muito em vírus, tem falado muito em vírus como nós falamos ultimamente, né? Desde a pandemia que começou no início de 2020, não é isso? Sobre a pandemia do coronavírus, né? O SARS-CoV-2, se fala muito em vírus. Porém, apesar de recentemente a gente estar falando bastante vírus, o assunto vírus, o tema vírus, ele vem sendo muito mais trabalhado, né, no mundo da biologia a partir da década de 50. Porque até então era um indivíduo muito misterioso, não se sabia muito sobre esse determinado indivíduo. Correto? Evolutivamente, não podemos esquecer disso, os vírus surgiram depois das primeiras células procariontes. Porque vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então ele precisava de uma célula para poder parasitar. Correto? Então ele veio depois dessas determinadas bactérias. Ok, até aí tranquilo. É um indivíduo misterioso, é um pirata biológico, ele invade uma determinada célula, ele manipula essa célula, fazendo com que essa célula possa trabalhar para ele determinado vírus. Em algumas situações, né, depois que ele faz com que toda essa manipulação ocorra, ele simplesmente sai dessa determinada célula, né, provocando a morte da mesma e acaba infectando novas células, por exemplo. Correto? Então ele é um pirata biológico. Então, gente, existem várias viroses, né, que são doenças causadas por vírus. Tá? Algumas são letais, você sabe muito bem. Algumas nós convivemos desde a infância. Tá? Lembra aquelas viroses da infância? Cachumba, catapora, lembra? Rubéola, certo? Aí temos outras que vocês já ouviram falar, hepatite, certinho? Aí temos aí algumas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, como herpes, por exemplo, condiloma combinado, que é o famoso HPV. Temos outras doenças como a AIDS, agora em evidência o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, que é a doença em si. Né? O SARS-CoV-2 pertence ao grupo coronavírus. Certo, pessoal? Enfim, uma infinidade de doenças, infinidade de viroses. Então, quando você fala em vírus, esse aqui é um vírus mais conhecido, né? Esse aqui é o bacteriófago. O nome já está dizendo, né? Bacteriófago. É um vírus que parasita uma bactéria. Importante você saber pelo menos o nome de alguns componentes. Tá? Por exemplo, esse vírus que você está vendo aqui, olha lá, ó, ele tem DNA. Lembrando que vírus ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Nesse caso em particular, o bacteriófago ele possui DNA. Se fosse o HIV, por exemplo, o vírus causador da AIDS, aí já seria o quê? RNA, certo? Ele tem uma cápsula de proteção, olha lá, que a gente chama de, olha o nome, capsídio, beleza? Que é riquíssimo em proteína. E uma cauda de fixação, que também, olha lá, é riquíssima em proteína. Esse vírus em particular, ele é o bacteriófago, é o vírus que parasita uma bactéria. Então, basicamente, o vírus ele tem material genético, né, e cápsulas proteicas, por exemplo. Bom, vamos lá. Aí ele aqui, bonitinho, parece uma nave espacial, não é isso? Bom, gente, vírus, o que a gente pode falar de vírus? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ficar mais claro aqui para você, né? Como uma revisão, vamos entender. Vírus. Vai lá, são acelulares, significa que não possuem célula, correto? São os únicos indivíduos acelulares. São parasitas intracelulares obrigatórios, obrigatoriamente tem que estar dentro de uma célula, mas não basta estar dentro de uma célula, a célula tem que estar viva para que ele possa se reproduzir, correto? Tem capacidade de reprodução, tem capacidade de sofrer mutação, beleza? Não possui metabolismo próprio, certo? E são menores que as menores células conhecidas. São menores que as menores bactérias conhecidas, para você ter ideia. Legal? Aí vem, vírus, ele é ou não é ser vivo? Gente, o vírus ele tem muito mais propriedades, muito mais características para ser considerado um ser vivo do que para não ser considerado um ser vivo. Então, o que poderia colocar o vírus como sendo um ser vivo? Olha só, ele possui material genético, correto? Tem capacidade de reprodução, tem capacidade de mutação, beleza? São características que você pode muito bem considerar são características de seres vivos, correto? Então não pode esquecer, possui material genético, capacidade de reprodução, capacidade de mutação e são parasitas. Parasitas intracelulares obrigatórios. Essas são características de seres vivos, beleza? O que não classificaria, os argumentos que você poderia usar para não classificar o vírus como sendo um ser vivo seria ele ser acelular e não possuir metabolismo próprio. Legal? Então, para o mundo da biologia, ele sim é considerado um ser vivo por ter muito mais propriedades para ser considerado ser vivo do que para não ser. Legal? Bom, gente, vírus apresentam altíssima especificidade. Eles são muito específicos. Significa que eles vão, no caso, né? Se ele parasita uma determinada bactéria, ele é parasita daquela bactéria. Se ele é parasita de animais, de determinado animal, ele é parasita de animais. E dentro do próprio corpo, ele é parasita de determinado órgão.
Tem vírus, por exemplo, que afeta o corpo humano que só ataca o fígado. Outro, o sistema nervoso central. Estou dando exemplos, né? Então, vírus apresentam elevada especificidade. Você não pode esquecer. Esse é o bacteriófago, como eu falei, é um vírus que parasita uma bactéria, certo? E ele apresenta dois ciclos reprodutores. Um pode ser o ciclo lítico, outro pode ser o ciclo lisogênico. Então, vamos analisar os dois aqui, ó. O que vem a ser, acompanha comigo aqui, ó, o ciclo lisogênico. Bom, gente, são 4 etapas que o vírus realiza para poder realizar a sua reprodução. A adsorção, certo? É a primeira etapa que acontece. O reconhecimento. A fase chamada eclipse é a última fase, que é a liberação, correto? Nesse caso do ciclo lisogênico, só vão ocorrer duas etapas, que seriam a adsorção e reconhecimento. Então, a primeira etapa é essa que você está vendo aqui. Você deve estar falando, pô, o Edilson está falando errado, ele está falando adsorção. É isso mesmo, a palavra é essa mesmo. Adsorção, com D de dado. Então, a primeira etapa é essa. O vírus, ele reconhece, né? Ele tem propriedades específicas para reconhecer a especificidade de determinada célula e aí ele se encaixar nessa determinada célula. Então, depois que ele reconhecer, o que ele faz? Ele vai injetar o material genético, tá, nessa célula hospedeira. Aí nós vamos chamar isso de liberação. Liberação. Então, a primeira etapa é a adsorção, reconhecimento. A segunda etapa é a liberação, certo? Ele vai liberar, nesse caso, o material genético dentro dessa célula hospedeira, correto? Dentro dessa célula hospedeira. Bom, agora aí é que está o detalhe. Vai ter exercícios, por exemplo, que você vai ver essa etapa chamada liberação lá no final, tá? Que é quando o vírus ele pode, nesse caso, liberar o material genético, tá? Aqui nessa segunda imagem, como você está vendo, e no final o vírus ele pode sair dessa célula. E quando ele sai dessa célula, você também pode dar o nome, tá, de liberação. Então vamos lá. Eu posso ser que em vestibulares eu encontro essa palavra adsorção, que é a primeira que eu coloquei lá para você, e a segunda que é quando ele vai inocular um material genético, certo? Então, tem palavras que você pode encontrar em relação ao fenômeno, que é esse aqui, ó, penetração, correto? Então, eu posso ter como segunda etapa a palavra penetração, ou liberação do material genético, que fique bem claro. Penetrar significa o quê? Que ele vai injetar o material genético. Edilson, o bacteriófago ele vai entrar por completo dentro da célula hospedeira? Não, só vai entrar o material genético. E olha lá o que vai acontecer, gente. Aqui está o material genético, certo? Do vírus, esse é o material dos vírus, essa é uma determinada bactéria. E você percebe aqui no finalzinho que o material genético do vírus, como você está vendo aqui, ó, olha lá, ele passou a ser incorporado pelo material genético da própria bactéria. E disso aconteceu alguma coisa com essa bactéria? Vai ter lise? Vai ter rompimento celular? Não, não vai ter rompimento celular. Se não tem rompimento celular, eu chamo isso de ciclo lisogênico. Não provoca a morte da bactéria. E disso, mas essa célula, ela pode, né, essa bactéria, ela pode acabar se rompendo? Pode. O ciclo lisogênico, ele pode passar para o próximo ciclo, que é chamado de ciclo lítico, tá? Ou não, ou ficar simplesmente em ciclo lisogênico. Para a bactéria é pior quando ela entra em ciclo lítico. Lítico, tá? Vem de lise. Lise. Lítico vem de lise. E lise, galera, para quem não sabe, significa o quê? Lise significa rompimento. A gente não pode esquecer disso. Então vamos lá. A primeira etapa é essa que você está vendo aqui que eu já te falei, né? Como é que é o nome que a gente dá para ela? Adsorção, que é quando o vírus reconhece a célula hospedeira. Segunda etapa é essa outra aqui, que a gente vai chamar de penetração pelo fato de estar sendo inoculado o DNA do bacteriófago dentro da célula hospedeira. Vai ter exercícios que eu já vi, você já deve ter visto também, que usa o termo liberação, como eu falei aquela hora, né? Onde é liberado o material genético para dentro da célula hospedeira, ou simplesmente penetração. Beleza, agora olha o que acontece aqui, gente. Nessa terceira imagem, a gente já passa a ter um outro fenômeno. Esse outro fenômeno, ele é um fenômeno extremamente importante para o vírus. A gente chama de eclipse, mas nós também poderíamos chamar de, ao outro nome que dá, ó, montagem. Eclipse ou montagem é a etapa em que o vírus vai fazer com que a bactéria vai passar a produzir material genético, proteínas virais para que possam ser utilizados, né, lógico, durante a construção de novos vírus. Então, o vírus está manipulando a bactéria, onde está ocorrendo a reprodução viral, certo? Então, é uma fase muito crítica para a bactéria e importante para o vírus. E aí chegamos na última etapa. Essa última etapa, tá? Você só vai encontrar como esse nome mesmo, ó, liberação.
E detalhe, ó, é nessa etapa aqui que vai ocorrer quem? Olha lá, a lise celular. O que é lise celular? Se você observar aqui, ó, é o rompimento da bactéria. E aí cada vírusinho, como você está vendo, vai sair dessa bactéria, a bactéria morreu nesse caso, e vai infectar uma outra bactéria. Para a bactéria, esse ciclo é o pior, certo? Edilson, o lítico pode se tornar lisogênico? Não, não, porque nesse caso aqui a bactéria ela vai morrer. O lisogênico pode se tornar lítico? Pode. O lisogênico é quando a bactéria não está ela está totalmente inativa, o vírus está totalmente inativo, só que ele pode reiniciar o ciclo e finalizar o mesmo. E aí concluir as duas últimas etapas e a bactéria morrer. Então aqui no lítico são 4 etapas: absorção, certo? Penetração, eclipse ou montagem e liberação. Beleza? Bom, gente, as etapas do ciclo lítico, como eu comentei com você, né? Então você tem a primeira, né? Eu sei que já está repetitivo, né? Mas fica mais fácil, sabe, quem é meu aluno sabe que eu gosto de explicar com bastante repetição mesmo. O número 1 é a adsorção, o 2 é a inoculação do material genético e a liberação, certo? No caso, penetração, que é o nome mais usual. O 3 é a eclipse ou montagem. E o 4, olha lá, a gente chama de liberação. Para a bactéria, esse ciclo é destrutivo, não tenha dúvida não, nenhuma. Para o vírus é importante, né? Porque vai ter novas reproduções virais, novos vírus, novas virulências, novas infecções. Bom, gente, aqui apenas um comentário rápido para você aqui sobre o coronavírus. E é uma confusão, né? Que se falou muito nesses últimos anos. Tinha hora que você falava coronavírus, outra hora Covid-19, SARS-CoV-2. Então, teve muita informação desencontrada e muitos alunos acabaram confundindo. Tá? Então, vamos lá. A doença é coronavírus? Não, a doença não é coronavírus. Coronavírus é uma família, é um grupo. Coronavírus é um grupo do qual esse vírusinho que você está vendo aqui, olha lá, esse vírusinho aqui faz parte. Edilson, qual é o nome do vírus? SARS-CoV-2. Qual é o nome da doença? Covid-19. Certo? Por que Covid-19? Porque o primeiro caso registrado foi no final do ano, né? Na cidade, final do ano de 2019, em Wuhan, na China. Foi o primeiro caso. Aí o nome ficou conhecido como Covid-19. Então vamos de novo. Grupo, coronavírus. Nomes do vírus, SARS-CoV-2. É o nome dele. SARS-CoV-2. Correto? A família, coronavírus. E a doença, Covid-19. E Deus, por que o nome é SARS-CoV-2? Aí, galera, ó, aqui embaixo você consegue ter a noção exatamente do que eu estou falando para você. Ó. Olha lá. Ó. Aqui você tem, ó, até coloquei aqui para você. Ó. Olha lá, ó, Covid-19. Tá? Então, o que é o SARS-CoV-2? Síndrome aguda respiratória severa. CoV-2, Covid-19. O coronavírus ele é um grupo do qual eu falei para você. Né? E como você está vendo ali, ó, existem vários tipos de vírus conhecidos como coronavírus. Correto? Então eu coloquei ali para você o 229E, o NL63, correto? Aí você tem o OC43, o HKU, SARS-CoV-2, que é o que provocou essa tragédia toda, né, nos anos 2020, 2021, certo? Ainda está ocorrendo, correto? Agora em 2022. E ele é um vírus de RNA. Vírus de RNA, você não pode esquecer disso. É um vírus de RNA. Lembrando que o vírus ele pode ser de DNA ou RNA. Nesse caso, ele é um vírus de RNA, certo? Então, como você está vendo aqui, ó, ele é um vírus completinho, correto? Ele tem aqui um envoltório, vírus envelopado, ele tem uma membrana protetora. E essa membrana protetora, ele pegou exatamente de quem? Da célula hospedeira, correto? Então, ele é igual ao HIV. O HIV, por exemplo, ele parasita o linfócito T4. Quando ele se reproduz e sai do linfócito T4, ele sai levando, né, uma parte da membrana do linfócito T4. Então, ele é conhecido como vírus envelopado, como é o caso do HIV. Até mesmo o vírus da gripe. Correto? O vírus da gripe comum, certo? Ele também é conhecido como um vírus envelopado, certo? Então vamos lá, o famoso vírus influenza, lembra? O influenza é o famoso vírus da gripe. Ele apresenta um material genético, olha lá, ó, como eu falei para você, é o famoso RNA, certo? Tem proteínas virais, tem um capsídeo, tá? Dá para você perceber aqui, ó, tá até escrito aqui para você, olha lá, o núcleo capsídeo que acaba protegendo o material genético, tá? Então, vamos lá, gente. Ele é um vírus, como qualquer outro, porém ele é um vírus com uma taxa de mutação e infecção elevadíssima, tá? Só para a gente recordar. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho outra situação para você, tá joia? O vírus envelopado, vamos falar um pouquinho sobre os famosos vírus envelopados, tá? É aquele que apresenta um envoltório que eu falei para você. Se eu pegar aqui o primeiro, que é o HIV, aqui nesse caso, o número 1, eu passo a ter o material genético, que é o vírus, o material genético, no caso, o RNA. O número 2, a gente passa a ter, aqui no número 2, o núcleo capsídeo, certo?
E lá em cima, vamos colocar aqui para você, ó, tá? Então aqui no número 2 a gente tem o chamado capsídeo, né? Ou também conhecido como núcleo capsídeo. Tá aqui, ó. Esse é o número 2. O número 3 é o envoltório, tá? É o envoltório, tá? É o envelope. É o envoltório lipoproteico. Envelope lipoproteico. Ele é característica, né? Apresenta componentes químicos de membrana plasmática. Lembrando que membrana plasmática é lipoproteica. Cuidado, o vírus não tem célula. Então ele não tem membrana plasmática. Esse envelope, na verdade, esse envoltório do qual eu estou falando, ele foi adquirido da célula hospedeira que esse vírus se encontrava. E o número 4, tá? É uma glicoproteína. Tá? É um componente à base de carboidratos, muitas vezes, e também proteínas, que você acaba encontrando nesse determinado vírus. Vírus envelopado. Tá? Então, toma cuidado com o título ali. Vírus envelopado. E aqui do lado nós temos o vírus influenza, que é o vírus da gripe comum, tá? Que também é um vírus envelopado. Beleza, gente? Vamos lá. Aqui nós temos o HIV, né? Você pode perceber que as glicoproteínas do HIV, olha lá, ó, elas são reconhecidas, elas reconhecem, na verdade, tá? Os compostos químicos encontrados na membrana plasmática da célula conhecida como linfócito T4 ou CD4. Como eu disse para você, vírus é altamente específico. Cada vírus vai determinar parasitar um determinado indivíduo e também uma determinada célula especificamente, tá? Especificamente. Beleza? Bom, vamos lá. Aí eu tenho algumas questões aqui para a gente dar uma treinada, tá? Vamos comigo ali. O Zika vírus, tá lembrado, galera? Zika vírus. E a gente tem várias doenças, como eu falei para você, tá? E existe um mosquitinho que você sabe muito bem, que é o famoso Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele pode transmitir várias doenças, não pode? Dengue, febre amarela, chikungunya e até mesmo quem? Olha aqui, ó, quem eu estou falando agora com você. O famoso Zika vírus. O Zika vírus foi inicialmente isolado em macacos rezos na África em 1947, responsável nos dias atuais por uma arbovirose. Diz o que é arbovirose? É vírus que parasita a árvore. Não. Arbovirose é um vírus transmitido por artrópode, nesse caso o Aedes aegypti. Emergente no mundo. Este vírus demonstra-se tropismo. O que é tropismo? Atração. Atração pelas células, olha lá, neuronais, embora a doença tenda a evoluir de forma favorável, há relato de complicações neurológicas tardias, como síndrome de Guillain-Barré, microcefalia fetal, no caso da Zika vírus, né? Relatados nas epidemias recentes no Brasil. Sobre os vírus em geral e suas particularidades, julga as afirmativas que se seguem. Vírus são capazes de produzir energia de maneira autônoma. Vírus não produz energia, ele é um parasita. Então você já pode cancelar a letra A, correto? Já pode cancelar a letra D. Apresentam proteínas e ácido nucleico. Ah, aí sim. Ácido nucleico pode ser o DNA ou o RNA. O número 2 está correto. Beleza? Então já vou cancelar aqui a letra C. Beleza? Bom, vamos lá. Dependem do metabolismo da célula hospedeira para se replicar. Beleza? Podem possuir DNA ou RNA como ácido nucleico. Beleza? Todos possuem material genético circundado por membrana plasmática. Erradíssimo, né? Eles não têm células, não têm membrana, não têm núcleo. 2, 3 e 4. Resposta certa. Olha lá, galera. Letra B. Questão muito, muito, muito sossegada. Chegamos agora na 2. O bacteriófago é um vírus bastante estudado que apresenta 2 tipos de ciclo reprodutivo. Você lembra? O lisogênico que não provoca o rompimento da bactéria e o lítico que provoca o rompimento. Qual desses ciclos está representado na figura? Nossa, questão muito, muito, muito fácil. O vírus reconhece, absorção, injeta o material genético, penetração. Aí no número 3 a gente passa a ter quem? O eclipse ou montagem, que é o período de reprodução viral. E no final aqui você tem a liberação, o rompimento da membrana plasmática da célula hospedeira, certo? Isso é chamado de ciclo lítico. Resposta certa, letra C. Nossa, tranquilo demais. E aí a saideira. Vírus é uma palavra latina que significa veneno. O uso dessa palavra para designar um certo grupo de organismos tem provavelmente relação com as enfermidades que eles podem causar, como o ebola, a varíola, estamos tendo surto aí da varíola do macaco agora, né? Está começando em alguns casos, né? E AIDS. Vamos lá então, galera, entre outros. Sobre os vírus, assinala a alternativa errada. Vírus envelopados apresentam um revestimento lipoproteico ao redor do núcleo capsídeo. É verdade, letra A, certinho. B. O material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA, dependendo do tipo de vírus. Ok. Vírus apresentam ação específica e os que infectam bactérias são os bacteriófagos. Ok. O vírus da AIDS é um retrovírus. Bom, gente, para quem não lembra, retrovírus é um vírus que tem RNA com a capacidade de produzir um DNA. Correto? Vírus que tem RNA, mas possui a capacidade de produzir um DNA, ele é um retrovírus, graças à enzima transcriptase reversa. E o seu RNA é transcrito em DNA pela transcriptase reversa.
Os bacteriófagos têm dois ciclos reprodutivos, o ciclo lítico e o lipoalergênico. E aí, galera, o que você achou como resposta errada aqui? Conseguiu encontrar aí? Vamos lá? Letra A, resposta errada. Vírus envelopados apresentam revestimento de proteico ao redor do núcleo capsídeo. Certinho, correto? Por que é certinho, pessoal? É o envelope que ele adquire da própria célula hospedeira. O material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA. Pode. Certo? Vírus representam ações específicas que infectam bactérias, são os bacteriófagos. Ok. O vírus da AIDS é um retrovírus, seu RNA transcreve DNA pela transcriptase reversa. Ok. Então, realmente, ficamos com a letra E. Ok? Os bacteriófagos têm dois ciclos reprodutivos, o lítico e o lipoalergênico. É lítico e lisogênico. Beleza? Gente, valeu. Um abraço. Fica aí mais uma revisão para vocês aí. Beleza? Tamo junto aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.